liberalismo, né? Esses dias eu tô com essa missão de estudar também o liberalismo, como se não bastasse o alemão, o russo e o guarani, que eu inventei de estudar guarani também, que eu adoro estudar língua, descobri isso. E eu tô nessa de estudar o liberalismo, o corrente liberal, né, o neoliberalismo, e eu tô vendo muito vídeo, né, e lendo alguma coisinha aqui e ali, mas eu tô mais vendo vídeo, preciso confessar, preciso ser honesto. E eu tô vendo vídeo tanto de gente que critica como de gente que apoia. Tô vendo vídeo tanto de gente que é liberal como de gente que é anti-liberal, contra o liberalismo. Porque na minha cabeça todo mundo devia fazer isso. Tipo, se você quer entender o Karl Marx, você vai fazer o quê? Você vai ficar só no Olavo de Carvalho? Não, você vai atrás das pessoas que defendem também para ter os dois lados da moeda e meio que conseguir se decidir. Então esse deveria ser o caminho natural, muitas vezes não é. E aí, nessa minha busca por procurar entender melhor o liberalismo, eu acho que a minha primeira missão, e aquilo que está batendo mais forte dentro do meu coração, é que é preciso rever o estereótipo do liberal inteligente. Nem todo liberal é inteligente, e eu vejo alguns liberais que eles não são nem um pouco inteligentes. Tem um vídeo que eu vi alguns anos atrás e que eu tô atrás dele e eu não achei ainda, que é um vídeo do Pondé, que eu não lembro qual é o tema, eu só lembro da sensação. Eu acho que eu tava no terceiro semestre da faculdade, YouTube era uma coisa nova ainda, e aí eu lembro que era um vídeo que eu fiquei muito agoniado, porque o Pondé passou o vídeo todo e ele não falou nada. Foram uns 20 minutos só de encheção de linguiça, só de enrolation. E os comentários do vídeo eram uma coisa tipo assim: nossa, ele é muito inteligente, não consegui entender nada. Nossa, esse raciocínio é muito avançado, tanto é que eu nem consegui acompanhar. Nossa, essa pessoa fala muito bem, é muito inteligente, espero que um dia eu consiga entender. Não, amada. Não. Você não entendeu, não é porque ele é inteligente demais pro seu nível. Você viu o vídeo e não entendeu nada porque não falou nada. Porque foi um enrolation completo. Foi puro embromation. E, gente, eu tô vendo nessa minha empreitada para entender o liberalismo muito vídeo de liberal que é muito enrolation. Tipo, o cara coloca lá um vídeo da pergunta se a Covid matou o liberalismo. 10 minutos depois ele ainda nem começou a falar sobre o tema. Ele só tá trazendo um monte de dado histórico, um monte de data, um monte de autor, enrolando, enchendo ali uma linguiça para ele parecer ser muito mais inteligente do que o que ele é. Mas de que adianta você encher de um monte de fato histórico, botar um monte de autor, botar um monte de negócio e isso não servir para responder a pergunta? Quer dizer, é só enrolação. E é muito triste ver que tem muitos liberais, principalmente liberais famosos, que eles ganham fama e eles conseguem se passar de inteligentes na base da enrolação. E tem muita gente que acha que a pessoa é inteligente porque ela falou e você não entendeu nada. E, poxa, é muito frustrante pensar um negócio desse. Então, assim, sobre o liberalismo e os liberais, eu acho que a primeira tarefa é pensar quem são os liberais que são realmente inteligentes. Quem é que realmente entende do assunto e quem é que está enrolando para ganhar um monte de curtida, para fazer um monte de frase de efeito. Tipo, eu lembro muito de uns vídeos do MBL que era um vídeo editado do cara dizendo fulano de tal mitou. E aí
tem a fala do fulano, não tem o que veio antes, não tem o que veio depois, e depois tem uma montagem com o óculos, com a musiquinha, com um meme, com um gif. E é muito assim, tipo, gente, essa pessoa falou, pode significar nada. Talvez tenha dito uma coisa incrível. Mas tem umas frases tipo assim, isso é democracia pra você? Da onde que isso é democracia pra você é uma mitada. Real. E aí, desse lance do liberal inteligente, eu acho que, só para trazer um exemplo, eu vi metade, não consegui chegar até o final, de uma entrevista de 2013, que tem várias pessoas, mas tem o Ciro Gomes e o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, ele é considerado o inteligentão, liberal inteligente, poderoso e tal. E é esse vídeo, tá bom que ele é de 2013, né? Então já tem uns 7 anos. Mas é um pouco vergonhoso ver como ele não consegue responder as perguntas. Então ele começa a falar que a solução para os problemas é acabar com os impostos, diminuir o tamanho da máquina pública. E aí quando pergunta como diminuir o tamanho da máquina pública, como fazer as coisas na prática, ele não tem resposta. Ele fala frases genéricas, coisas tipo, porque todo mundo que foi no serviço público sabe que é lento. Tem que acabar, tipo, tem muitos ministérios, mas ele não sabe dizer. Por exemplo, Ministério X economiza tanto. Se fizer isso, aquilo acaba. E é meio vergonhoso assim ver que o Ciro Gomes pergunta e tenta mostrar para ele que ele não sabe responder a pergunta, ele não tem exemplo, ele não tem. Quando o Ciro, e aí eu tenho muitas críticas ao Ciro, mas poxa, o Ciro entende de economia e o Ciro tem número, então vai lá, o Ciro sabe quantos bilhões se gastam não sei onde, quanto os bancos faturaram nos últimos 2 anos, quanto tá as taxas, quanto tá não sei o quê. E o Rodrigo não tem dado, não tem número, não tem nada. E ele não consegue responder a pergunta. Ele não tem uma resposta, ele não tem uma proposta. Ele só tem frases prontas. E aí é meio triste também, porque eu vi nas notícias, nas reflexões sobre essa entrevista, vídeos vários anos depois, que o governo do PT, na gestão da Dilma, conseguiu enxugar em 20 bilhões a máquina pública. O PT, ele na prática, foi 20 vezes mais liberal do que o Rodrigo Constantino, no sentido que o PT sabia de onde enxugar, o Rodrigo não. E o Rodrigo, ele foi no Twitter dizer, Ciro Gomes, como dava para tirar 1 milhão? Que é um pouco vergonhoso, porque o Rodrigo mostra que depois de anos ele não entendeu a pergunta. Não é? A pergunta nunca foi se dava ou se não dava. A pergunta era da onde tirar? Qual é a proposta? O que o liberalismo propõe? E o liberalismo do Rodrigo Constantino, na prática, em 2013, não propunha nada. Era só frase de efeito, era só lugar comum. E aí isso é frustrante. É muito frustrante. Então, por favor, indicações de liberais inteligentes, porque a gente tem muito liberal que é só frase pronta, que é só meme.